no Evangelho segundo Êxodo, Êxodo capítulo 20. Hoje nós damos início à nossa nova série baseada nos 10 mandamentos. E hoje o tema do nosso sermão é um Deus de aliança. Êxodo é o segundo livro da Escritura Sagrada. E esses 2 versículos vão nos conduzir no nosso estudo, na nossa meditação nessa noite. Todos encontraram? A palavra de Deus diz assim: Então o Senhor deu ao povo todas essas palavras: Eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Esta é a palavra do Senhor. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos, Senhor, pelo privilégio que temos de estarmos aqui diante da tua palavra aberta. E o que nós queremos nessa noite é tão somente ouvir o Senhor falar ao nosso coração. Nos ensina, Pai, que tu és um Deus de aliança, tu és um Deus de pacto, tu és um Deus que faz com cada um de nós uma aliança eterna. E nessa aliança o Senhor demonstra o seu amor leal, o Senhor nos mostra todos os privilégios que nós temos como filhos do Senhor. E o Senhor também nos mostra, Deus, tudo aquilo que nós devemos fazer e obedecer para nunca mais sermos escravos de nada nem de ninguém. Fala ao nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus, sabendo, ó Deus, que as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Por Cristo Jesus nós oramos. Amém. Amém. Queridos, por que hoje, no século 21, nós devemos estudar os 10 mandamentos? Porque hoje, naquilo que nós chamamos de tempo da graça, nós devemos obedecer os 10 mandamentos. E eu tenho certeza, a gente não vai fazer esse teste aqui ao vivo, mas se eu perguntasse para os irmãos aqui, quem sabe os 10 mandamentos de cor, quem saberia falar os 10 mandamentos de cor? Alguém saberia falar? Até porque ainda tem uma confusão, principalmente porque existem outras listas de 10 mandamentos que foi ensinado principalmente para a gente que veio da Igreja Católica, mas, queridos, a grande verdade é que é uma confusão. E se eu perguntasse para vocês e fizesse um teste, o Antigo Testamento é o tempo da lei, e o Novo Testamento é o tempo da graça. Os irmãos estão percebendo? Há uma confusão tanto na natureza dos 10 mandamentos, como também na prática dos 10 mandamentos. Há uma ignorância geral sobre para que serve os 10 mandamentos, para que estudar os 10 mandamentos, para que praticar ainda os 10 mandamentos se nós estamos vivendo no tempo da graça. E uma pesquisa muito curiosa de um autor diz que 14% dos americanos, apenas 14%, conseguem citar os 10 mandamentos. Apenas 14% dos norte-americanos conseguiam citar de cor os 10 mandamentos. Mas em contrapartida, 1/4 dos americanos conseguia nomear os 7 ingredientes do Big Mac. Eles não sabiam citar os 10 mandamentos, mas sabiam citar os 7 ingredientes do Big Mac. No Brasil, queridos, talvez isso não seria diferente. Talvez muitos não conseguiriam citar os 10 mandamentos, mas saberiam de cor o nome dos participantes de uma casa que é vigiada por aí. Talvez muitos, até cristãos, não conseguiriam citar os 10 mandamentos, mas saberiam de cor o nome de alguns participantes aí de um canal de TV. Existe, queridos irmãos e irmãs, uma confusão também sobre aquilo que nós entendemos como tempo da lei e tempo da graça. Todo cristão, até a gente, às vezes cai nisso. O Antigo Testamento é o tempo da lei e o Novo Testamento é o tempo da graça.
No Antigo Testamento o que imperava era a lei, mas quando Jesus veio o que impera é a graça. Mas isso não é verdade, até porque Hebreus vai dizer que todos os santos do Antigo Testamento não foram justificados pela obediência à lei, mas foram justificados pela fé em Deus, pela fé naquele que viria e salvaria o povo de Deus. A grande verdade, queridos, é que o tempo da lei teve um curto tempo. O tempo da lei começou quando Deus disse para Adão e Eva: não comam do fruto proibido. Não foi isso que Deus falou? Olha, se vocês comerem, vocês morrerão. Ali começou o tempo da lei. Quando Adão e Eva pecaram, desobedeceram a Deus, ali acabou o tempo da lei. E quando Deus desce do céu e pergunta a Adão e Eva onde eles estavam, ali começa o tempo da graça. O tempo da lei, a salvação pela lei, pela obediência, os únicos que foram dados para se relacionar com Deus por meio da obediência, foi Adão e Eva. A partir do momento que eles pecaram, inicia-se o tempo da graça. Nós vemos isso com Noé. Noé achou graça diante do Senhor. Nós vemos isso com Abraão. A própria aliança feita com Abraão não era baseada naquilo que ele podia fazer, mas naquilo que Deus havia feito com Abraão. Queridos, nós poderíamos responder a primeira pergunta: por que devemos estudar os 10 mandamentos? Por que é importante? E nós poderíamos responder de 3 maneiras, para você marcar aí. Primeiro, porque faz parte da palavra de Deus. Os 10 mandamentos estão em Êxodo 20 e se repete em Deuteronômio 5. O Êxodo que abre o livro da aliança, que para os judeus e para nós como cristãos também é muito importante. Os 10 mandamentos estão numa parte importante da revelação de Deus, do relacionamento de Deus com o seu povo. Na verdade, quando Deus dá os 10 mandamentos para os hebreus no deserto, é a primeira vez que Deus fala com o povo. É a primeira vez que Deus, através de todo aquele barulho, de todo aquele estrondo, Deus começa a se relacionar com o seu povo. Antes, Deus falava só com Moisés, Deus falava só com pessoas específicas, mas aqui de forma especial, Deus agora se comunica com o seu povo. Por que devemos estudar os 10 mandamentos? Porque faz parte da palavra de Deus. Porque nós cremos que a Bíblia, Antigo e Novo Testamentos, são palavras de Deus para nós hoje. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Tudo que Deus escreveu, e os Salmos enfatizam isso, é eterno para cada um de nós. Por que estudar os 10 mandamentos, queridos? Porque está na nossa Bíblia. Porque está na palavra de Deus. Uma segunda questão: porque Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira profunda e abrangente, ensinou os 10 mandamentos durante o seu ministério público. Nós precisamos lembrar, queridos irmãos e irmãs, que a Bíblia que Jesus lia não é a Bíblia que nós temos. Mas qual Bíblia Jesus lia? Quem se arrisca? Qual que era a Bíblia que Jesus lia quando ele ia na sinagoga? O Antigo Testamento. A Bíblia que Jesus lia, a Bíblia que a igreja primitiva nos seus primeiros anos lia, era o Antigo Testamento. Então, queridos irmãos e irmãs, quando, por exemplo, você olha no Sermão do Monte, o que Jesus está fazendo ali? Jesus está explicando e aplicando os 10 mandamentos, e de uma forma muito mais profunda e radical do que a gente imaginava que era no tempo da lei. Porque no tempo da graça, a lei não está mais agora fora de nós, mas está dentro de nós. A lei não está mais escrita em placas de pedra, mas a lei, queridos irmãos e irmãs, Deus escreveu no meu e no teu coração. E um terceiro motivo: porque a igreja cristã, a igreja de Jesus, sempre colocou os 10 mandamentos no centro do seu ensino. Desde que a igreja ensinava os 10 mandamentos. Na igreja antiga, a igreja ensinava os fiéis, ensinava os discípulos de Jesus o Pai Nosso, aquilo que eles entendiam como a ceia do Senhor, e os 10 mandamentos estão lá inclusos. Por exemplo, nós que somos cristãos reformados, todos os nossos documentos de fé, a confissão de fé de Westminster, os catecismos, o próprio catecismo de Heidelberg e todos os outros, não sei se eu falei Heidelberg certo, e todos esses documentos, o documento luterano e até mesmo os documentos católicos, todos colocam os 10 mandamentos no centro do seu ensino. Tenho certeza que quem aqui fez catequese aprendeu os 10 mandamentos na catequese. Não aprendeu?
ainda que um pouquinho diferente, a gente vai ver que essa diferença faz toda a diferença. Mas por que nós devemos estudar os 10 mandamentos? Porque é a palavra de Deus, porque Jesus não anulou os 10 mandamentos. Ele mesmo disse que não veio para revogar a lei, mas sim para cumpri-la. E porque a igreja cristã sempre ensinou os 10 mandamentos. E respondendo à segunda pergunta, queridos, por que devemos obedecer os 10 mandamentos? E aqui a gente bate naquela visão confusa que a gente tem. Porque a lei de Deus é graça de Deus. Porque a lei de Deus não anula a graça de Deus, e a graça de Deus não anula a sua lei. Eu coloquei aqui um quadradinho para vocês darem uma olhadinha. Se nós guardamos a lei, mas sem a graça de Deus, sem o Evangelho, nós nos tornamos legalistas. O que é um legalista? O legalista é aquele cara que fica que nem um policial, que nem um espião olhando, vou ver se o irmão ali não vai pecar, não vai vacilar. O legalista é aquele que faz uma listinha do que pode e o que não pode. Crente pode beber isso, não pode beber aquilo. Crente pode assistir isso, não pode assistir aquilo. Crente pode ouvir isso, e essa divisão não é feita corretamente. Às vezes a gente tem uma confusão na nossa cabeça. O legalista é aqueles, queridos irmãos e irmãs, que principalmente no tempo de Jesus eram os fariseus e os saduceus, que ficavam farejando o pecado dos outros, que ficavam, olha, por que os teus discípulos não lavam as mãos? Olha, por que os teus discípulos fizeram isso no sábado? Olha, se esse cara soubesse quem é essa mulher, não permitiria que ela tocasse nele. O legalista é essa pessoa que guarda a lei, mas no sentido ainda de tentar se tornar aceitável diante de Deus. O legalista é aquele que tenta ainda de maneira insuficiente e impossível se apresentar diante de Deus baseado nas suas boas obras. O legalismo é um problema. E nós no Brasil, queridos irmãos e irmãs, a gente foi criado com muito legalismo. Se de um lado o legalismo é um problema, não faça isso, não toque naquilo, o próprio livro de Colossenses já ensinava o contrário disso. Do outro lado, queridos, nós temos um outro problema. Existem pessoas que abraçam a graça de Deus, graças aqui entre aspas, menos a lei. E essa pessoa se torna um libertino. É aquela pessoa, queridos irmãos e irmãs, que diz o seguinte: olha, nós estamos vivendo o tempo da graça, não importa o que fazemos ou deixamos de fazer, o papel de Deus é nos perdoar. É aquela pessoa, queridos irmãos e irmãs, que abraça aquela ideia de que nós não precisamos mais obedecer à lei de Deus. Nós não precisamos mais olhar para aquilo que a lei de Deus fala e obedecer. Não, agora é o tempo da graça. E às vezes a gente cai até em umas ideias. O que importa, queridos, é o espírito da lei, interpretando totalmente errado alguns textos bíblicos. Olha, o que importa não é ali guardar o domingo, guardar o sábado. Não, isso era no Antigo Testamento. Na nova aliança isso não faz mais parte. E essa pessoa acaba tendo uma vida libertina, uma vida desregrada, uma vida, queridos irmãos e irmãs, que não é a vida que Deus tem para nós. Porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer: nós vamos ficar no pecado para que a graça seja mais abundante. É o próprio Dietrich Bonhoeffer que vai trabalhar exatamente sobre a ideia de graça preciosa e graça barata. A graça, queridos irmãos e irmãs, para nós que somos salvos, ela é preciosa. Ela não é motivo, ela não é desculpa para a gente levar uma vida de pecado, de desobediência ao Senhor. Então qual que é? Se não é o legalismo, se não é, queridos irmãos e irmãs, a libertinagem, qual que é o caminho de Deus para nós? Está ali. É a lei de Deus que continua valendo, mais a sua graça, que nos leva a uma vida santa. E a base dessa vida não é o legalismo, não é a libertinagem, mas a base disso é o amor a Deus. O fundamento da vida com Deus é o nosso amor por Ele, o amor dele por cada um de nós. A lei do Senhor, e você pode olhar, nós não vamos citar aqui, mas leia o Salmo 19, por exemplo, leia o Salmo 119, e ali nós vemos 176 versículos que exaltam a Deus e a sua palavra. Queridos, então diante disso, olha aí no texto, e nós vamos nessa noite responder duas perguntas que estão aí. A primeira é quem Deus é, e a segunda é o que Deus fez. Se nós observarmos, fique com a sua Bíblia aberta, se nós observarmos o contexto de quando Deus dá a sua palavra ao seu povo, dê uma olhadinha no capítulo 19. Deus, queridos irmãos e irmãs, Ele ordena que o povo se prepare
para receber a sua palavra. O Deus que aparece, o Deus de Israel, Yahvé, o Senhor, quando Ele aparece, Ele lembra o seu povo quem Ele era. Se você olhar aí no capítulo 19, nós vemos, queridos irmãos e irmãs, que o Deus que aparece aqui é um Deus santo, é um Deus que causa espanto, é um Deus que causa temor. Havia um peso causado por esse Deus que apareceria ao seu povo, porque olha o que ele diz. Por exemplo, nós vemos Deus proibindo, no verso 12, olha aí, diz: marcarás em redor limites do povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite, todo aquele que tocar o monte será morto. O Deus que aparece é um Deus que proíbe, é um Deus que diz: não toquem nesse monte, senão vocês vão morrer. Se você olhar mais um pouquinho, é um Deus que também manda o seu povo a se purificar. Olha o verso 4: Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. O Deus que aparece é um Deus que manda o seu povo se purificar, é um Deus que manda o seu povo se consagrar. Se você espiar o verso 21, é um Deus que faz advertências, é um Deus que ameaça. Olha o que o 21 diz: o Senhor disse a Moisés: desce, adverte o povo que não transpasse o limite até o Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. O Deus que aparece aqui é um Deus, queridos irmãos e irmãs, inconfundível, indomável, único. Não se parecia com nada com os deuses daquele momento, porque olha o verso 5 e o verso 6 do capítulo 19 que Deus faz. Deus faz uma promessa com condição. Ele diz: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão reino de sacerdotes e nação santa. Quem é Deus? E quando eu estava tentando preparar esse sermão, às vezes eu tinha que parar e ficar quieto. Esse Deus, o Deus que se revela, é um Deus que faz com que a gente fique espantado, que a gente fique em silêncio. É assim que os homens de Deus ficavam diante da manifestação de Deus. É assim que nós vemos Isaías, quando ele vê o Senhor no templo, ele cai como morto. É assim, queridos irmãos e irmãs, que João fica quando vê Jesus glorificado, ele cai como morto. É assim que os anjos estão diante de Deus, eles escondem a sua face, porque diante desse Deus há temor, há espanto. Ninguém pode colocar Deus na sua caixinha, ninguém pode limitar Deus, ninguém pode dizer que Deus tem que agir de acordo com os nossos termos. Não, Deus nos escapa. E todos os homens e mulheres que caminharam com Deus tentaram fugir desse Deus, porque é um Deus, queridos irmãos e irmãs, tão grandioso, tão poderoso, que o próprio povo mais para frente vai dizer: olha, Moisés, fala tu com o Senhor, senão nós vamos morrer. Fala tu, seja você o nosso intermediador, porque diante desse Deus não podemos ficar de pé. O Deus, queridos irmãos e irmãs, que se revela aqui é um Deus criador e redentor que fala, é um Deus pessoal, é um Deus que se relaciona com o seu povo. E se você olhar aí na sua Bíblia, a maioria das versões, das traduções vão dizer: e Deus falou. Na versão que eu li, o Senhor deu, mas na maioria das versões vai dizer que esse Deus fala. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Jesus Cristo, não é fruto da invenção humana, nem pode ser manipulado pela sua criação. O Deus, queridos irmãos e irmãs, que se revela, não é uma projeção humana, não é um escape sugerido pela nossa própria natureza, mas Ele é o Senhor, Criador e Redentor. Ele é aquele que, quando Ele se manifesta, o melhor lugar que nós podemos ficar é de joelhos diante dele. Quando Deus se manifesta, a própria palavra nos diz que sejam poucas as nossas palavras, porque a melhor e única posição diante desse Deus é em adoração,
é em reconhecimento da sua grandeza, que ninguém pode medir o seu conhecimento, que ninguém pode ser o seu conselheiro, que Deus não precisa de nada, Ele não pede ajuda a ninguém. Quem é Deus, queridos? É um Deus que causa espanto. E quando nós declaramos a nossa fé, é isso que nós dizemos, que nós cremos em um Deus que é Pai, mas que é todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. O Deus que nós adoramos é o Deus que nos amou em Jesus Cristo e que criou todas as coisas e que diante dele toda a sua criação se prostra. E aqui fica uma pergunta para mim e para você: o teu Deus fala? O Deus que você serve fala? Ou o Deus que você serve é um Deus que não tem opinião para nada? É um Deus amordaçado? É um Deus que você criou a sua própria imagem? Quem é o nosso Deus, queridos? Qual que é a nossa visão de Deus? Qual que é a nossa imagem de Deus? Porque como um autor escreveu, um Deus que não fala é uma fraude. Se o teu Deus não fala, o teu Deus é uma fraude. Porque o verdadeiro Deus, o Deus revelado nas Escrituras, é um Deus que fala, que não está em silêncio, que vem até nós na pessoa de Jesus Cristo. Não é isso que o salmista no Salmo 115 declara? O Salmo 115, verso 2 diz assim: por que diriam as nações, onde está o Deus deles? E o salmista declara: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. E o salmista vai então falar dos ídolos. Se você quiser espiar o texto, o salmista diz: prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornam-se semelhantes a eles os que o fazem e quanto neles confiam. Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. A ideia, quando os hebreus, quando os judeus diziam nosso Deus está no céu, não era tanto a ideia deles acharem que Deus estava aí no céu, assim, era a ideia, queridos, que Deus estava na sala do comando do universo. Quando o texto diz: olha, nós olhamos para os montes, o nosso socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. O que a palavra de Deus está declarando é que Deus é aquele que se senta sobre o trono do universo. Deus é aquele, queridos, que trouxe a existência este mundo. Deus é aquele que continua sustentando o nosso mundo. Se por um instante Deus abandonasse o seu mundo, o nosso mundo deixaria de existir. Deus é aquele que está no céu. Onde está o nosso Deus? O nosso Deus, queridos irmãos e irmãs, está sobre todas as coisas. E é interessante que o salmista vai falar uma coisa. Ele vai dizer que aqueles que adoram falsos deuses se tornam semelhantes àqueles que eles adoram. Existem pessoas, queridos irmãos e irmãs, que amam o dinheiro e fazem tudo pelo dinheiro, porque o Deus deles se tornou o dinheiro. Existem pessoas, queridos irmãos, que no trabalho puxa o tapete de quem quer que for, faz a tua caveira para passar por cima de você, porque o Deus dessa pessoa é o Deus da competitividade, é o Deus da guerra. Existem pessoas, queridos irmãos e irmãs, que adoram falsos deuses, e aqui não há neutralidade. Ou você adora o verdadeiro Deus, ou você adora falsos ídolos construídos pelas nossas mãos. O chamado para mim e para você, como o salmista diz: Israel confia no Senhor, Ele é o teu amparo e o teu escudo. Quando nós olhamos aqui em Êxodo, esse Deus falando, queridos irmãos e irmãs, esse Deus era diferente de todos os deuses do Egito e de Canaã. Esse Deus, queridos irmãos e irmãs, é diferente de todos os falsos deuses, porque olha o que o texto diz no verso 2: Deus diz: eu sou Yahvé, o seu Deus. E com esse nome, que para nós é difícil até de pronunciar, Yahvé, porque o nome de Deus era tão sagrado para o seu povo que eles não pronunciavam. Eles preferiam, quando aparecia o nome de Deus, Yahvé, o povo hebreu e a própria nossa
nossa Bíblia levou isso em consideração, aonde aparece o nome de Yahvé, nós traduzimos por Senhor. O nome de Deus era tão sagrado, o nome de Deus, queridos irmãos, era uma coisa tão preciosa, que o povo não ficava falando o nome de Deus à toa. Mas quando Deus aqui aparece, Deus está dizendo: eu sou Yahvé, eu sou o que sou. E isso nos lembra quando Deus se revela a Moisés na sarça ardente: olha, eu vou lá libertar o povo, mas se eles perguntarem quem me enviou, o que eu vou responder? E Deus diz: diga que o eu sou te enviou. Eu sou, queridos, é o nosso Deus. E que quando nós pensamos um pouquinho sobre o que isso significa, nós vamos ver, queridos, que os vários nomes de Deus é tão grande, Deus, irmãos e irmãs, é tão imenso, que os seus vários nomes, eu não vou citar aqui, mas você pode procurar aí, né? Nós temos aí Jeová Rafá, ou Yahvé Rafá, Jireh, Chamar, Shaddai e tantos outros, o Deus da guerra, o Senhor é a nossa bandeira, e tantos nomes, porque isso realmente nos aponta para esse eu sou. Deus é tão grande, Deus é aquilo que nós mais necessitamos. Deus, queridos irmãos e irmãs, é como o ar que nós respiramos. Deus, queridos irmãos e irmãs, é aquilo de mais precioso no nosso mundo. Deus é a pessoa mais importante no universo, a tal ponto que Ele diz: eu sou tudo que vocês precisam. Se é o Deus da guerra, sou eu. Se é o Deus que é a bandeira de vocês, sou eu. Se é o Deus libertador, sou eu. Se é o Deus que dá provisão, sou eu. Quando Deus diz eu sou o que sou, Deus está dizendo: vocês não precisam de mais ninguém. Eu sou o que vocês precisam. O que você precisa amanhã? Qual que é a sua necessidade daqui a um mês? É Deus. Porque a ideia aqui, queridos irmãos e irmãs, é de eternidade. É o Deus que não cabe dentro de nós. É o Deus que se revelou e nos mostra exatamente isso, que não há Deus como o Senhor. Mas de forma maravilhosa e esplêndida, quando Jesus aparece no seu ministério público, João, o evangelista, vai dizer que Jesus fez algumas declarações. E aquilo que Deus falou aqui, eu sou, é como se na obra, na vida, na morte e na ressurreição de Jesus completasse. Porque no Evangelho de João nós vemos Jesus dizendo: eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a videira verdadeira. Ou seja, queridos, quando Jesus vem em carne e osso, Jesus agora está dizendo que aquele eu sou, que se revelou no Monte Sinai, agora está ali diante dos seus discípulos. O Deus eterno, Deus, queridos irmãos e irmãs, que não depende de nós, entrou na história. E é esse Deus que diz hoje para mim e para você: eu sou o teu Senhor, eu sou o teu Deus. Que Deus é esse, queridos? É um Deus que fala, que está em ação, é um Deus que interage com a sua criação, é um Deus que não é como nós, limitado, incoerente, falho, mas é um Deus santo e perfeito, um Deus imutável, um Deus insondável, um Deus infinito, que veio até nós na pessoa de Jesus Cristo. Esse é o nosso Deus. Quem é o nosso Deus? É esse Deus, queridos irmãos, mas que causa espanto nas nossas vidas. Mas olha no texto, uma segunda pergunta, uma segunda declaração que nós vemos logo nesse preâmbulo, na abertura dos 10 mandamentos. O que Deus fez? E o texto vai dizer: eu sou o Senhor, o teu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Uma segunda pergunta, queridos, que nós podemos ver é exatamente isso: o que Deus fez? E Deus vai dizer: olha, fui eu que libertei vocês da escravidão, fui eu que salvei vocês, fui eu que trouxe vocês do Egito, da opressão que vocês estavam sofrendo, fui eu que ouvi o clamor de vocês, fui eu que libertei vocês. E queridos irmãos e irmãs, isso é muito interessante, porque antes de dar a sua lei, Deus primeiro liberta o seu povo. E quando você olha lá nas cartas do apóstolo Paulo, Paulo vai seguir exatamente isso.
Primeiro Paulo enfatiza o que Deus fez. Primeiro Paulo coloca os nossos olhos na obra de Jesus. Então depois Paulo vai dizer aquilo que diante da ação de Deus nós devemos responder em gratidão e obediência. Isso é muito importante, queridos, porque toda religião dizia o que as pessoas tinham que fazer. Toda religião, a premissa dela é que você tem que fazer alguma coisa para acalmar os deuses. Se você quer um favor de Deus, e algumas igrejas, isso que era dos povos pagãos, algumas igrejas fazem isso direto nas suas igrejas. O que nós precisamos fazer para os deuses nos abençoarem? Nós precisamos fazer sacrifícios, nós precisamos pagar alguma coisa, e muitas religiões ao ponto de derramar o sangue. Mas, queridos irmãos e irmãs, o que nós vemos aqui é que antes de Deus dizer não faça isso, faça aquilo, Deus primeiro fala aquilo que Ele fez. Antes de Deus chegar para você e falar, olha, faça isso, Deus primeiro diz, olha, vejam o que eu fiz. A história do Êxodo é uma passagem fundamental na história do povo de Deus e na nossa história. Se você ler os Salmos, se você ler os profetas, os salmistas sempre traz à memória o Deus que nos libertou do Egito, porque, queridos, esse era o fundamento. Era isso que o povo se lembrava quando eles pensavam a sua relação com Deus. E antes, queridos irmãos e irmãs de Deus, falar o que o povo deveria fazer, a história do Êxodo aponta para o Deus que primeiro salva o seu povo. Antes de Deus salvar você, e pense um pouquinho nisso, Deus não chegou para você e falou assim, olha, para mim te salvar, você tem que mudar isso, isso, aquilo. Você tem que deixar de usar essa roupa, você tem que deixar de seguir nesse lugar. Não. Quando Deus nos salvou, queridos irmãos e irmãs, Deus não colocou condição nenhuma. Quando Deus nos salvou, Ele nos salvou de maneira imerecida. Ele nos salvou por causa da sua graça. Ele nos salvou por causa do seu amor. Foi isso que a palavra de Deus declara, estando vocês mortos nos seus delitos e pecados. Quando nós ainda éramos inimigos de Deus, Deus nos salvou. Foi assim comigo e com você. Você não foi salvo porque guardou a lei de Deus. Você não foi salvo porque foi um bom menino. E a gente, às vezes, no ministério das crianças, a gente falha nisso. Quando a gente chega para pensar, olha, Deus não gosta disso, hein? E na cabeça da criança a gente inventa uma teologia que não é bíblica. Deus gosta dos meninos bons. Deus não gosta de ninguém. Porque quem é bom? Por isso, tome cuidado quando você ensina o seu filho isso. Olha, Jesus está vendo, hein? Não, queridos. O Evangelho diz: todos nós somos vilões nessa história. Todos nós rejeitamos Deus. Todos nós viramos as costas para Deus. E Deus veio salvar exatamente aqueles que nada mereciam. E é isso que Deus está dizendo aqui para o seu povo. Deus está dizendo: olha, eu salvei vocês, eu libertei vocês, fui eu que tirei vocês do Egito. Agora vocês devem então, para viver a verdadeira liberdade, obedecer a minha lei. A lei de Deus, queridos, não foi dada ao povo de Deus por um Deus estraga prazeres. Deus não é um Deus que quer tirar a nossa liberdade, muito pelo contrário. A lei de Deus foi dada para que eu e você nunca mais fôssemos escravos novamente. Quando Deus diz para o povo: olha, fui eu que libertei vocês da escravidão, fui eu que salvei vocês, fui eu que ouvi o clamor de vocês, fui eu que desci para libertar vocês. O que Deus estava dizendo era exatamente isso, que Ele era um Deus libertador, que Ele era o Deus que salvou o seu povo, que Ele foi aquele que fez tudo o que era necessário para que o povo não fosse escravo novamente. E a lei de Deus foi dada, e quando a gente lê Êxodo, Levítico e Números, e leis tão detalhadas, tão detalhistas, por que Deus deu a sua lei? Para que o povo nunca mais voltasse a ser escravo, e para que o povo nunca mais escravizasse ninguém. Quando eu lembro que Jesus fez por mim, e eu olho para o outro, eu estendo a misericórdia, a graça de Deus, e não a condenação, e não o julgamento. Era isso que o povo tinha que lembrar. Fui eu que libertei vocês, fui eu que tive compaixão, fui eu que desci do céu e vim até aqui para dar vida a vocês, para que vocês nunca mais fossem escravos.
Se eu e você queremos viver uma vida de liberdade, eu e você devemos conhecer o Senhor. Se você quer viver uma vida de verdade, eu e você precisamos, queridos irmãos e irmãs, cada vez mais conhecer aquilo que Deus fez por mim e por você. Porque os 10 mandamentos são graça de Deus para mim e para você. Imagina se você amasse alguém. Quem aí já namorou, casou e está vivendo também, conhecendo no casamento, né? Imagina você amar alguém e você nunca conversar com essa pessoa. Apesar de que os relacionamentos são assim, né? Imagina você amar alguém. Pense aí, você que está namorando, que está pensando em casar, o que você quer? O que fica ali, né? Quando você está horas da noite conversando com a pessoa, você quer conhecer essa pessoa. Você quer saber o que ela gosta, o que ela não gosta, se ela tem animal de estimação, se ela não tem, se ela pesca, se ela não pesca, se ela gosta do BK ou do McDonald's. Não é assim? Se você ama uma pessoa, você quer conhecer essa pessoa. E a mesma coisa acontece aqui. Se nós queremos, queridos irmãos e irmãs, conhecer a Deus, nós devemos nos aprofundar naquilo que Deus fez. Deus nos libertou e deu a sua lei para dizer a cada um de nós o que Ele é. Se você quer conhecer Deus, olhe para a sua palavra. Porque aquilo que Deus fala, aquilo que Deus declara, aquilo que Deus pede, aquilo que Deus proíbe, revela o Deus que nos libertou. E a grande verdade, queridos, como um autor muito famoso disse, o início da rebelião do homem contra Deus foi e é a falta de um coração agradecido. O início da nossa rebelião com Deus, ainda hoje, é um coração ingrato. Se nós e Israel mostrou isso para nós, quando Israel virava as costas para Deus, o que estava, queridos irmãos e irmãs, no coração disso era ingratidão. Porque o povo se esquecia que não foi Baal que os libertou do Egito, que não foi os deuses de Canaã, não foram os deuses dos outros povos que libertou o povo do Senhor, mas foi o Deus Criador dos céus e da terra. A grande verdade, queridos irmãos e irmãs, como também o pastor Tim Keller fala, o nosso problema é falta de memória. Quando nós nos esquecemos daquilo que Deus fez através de Jesus Cristo, quando nós, queridos irmãos e irmãs, esquecemos que Deus foi aquele que nos libertou, nós acabamos em rebelião contra o Senhor. Por isso, nessa noite, fica uma pergunta para mim e para você. Se Deus já te libertou da escravidão do pecado através de Cristo Jesus, como eu e você agora temos vivido? Como eu e você agora temos conhecido esse Deus através da sua palavra, através da sua lei? Olhe, queridos irmãos e irmãs, para a lei de Deus, não como um meio de salvação, porque a lei nunca foi dada para ser um meio de salvação, mas a lei foi dada para mostrar o nosso pecado, a nossa insuficiência, e para que assim eu e você corrêssemos para Jesus Cristo. A lei de Deus foi dada para que a gente realmente percebesse aquilo que Deus fez, e aquilo que nós precisamos é exatamente a salvação que Deus nos oferece através de Jesus Cristo. E eu termino, queridos, com 3 aplicações para a nossa vida. A primeira coisa que nós vemos nesse texto é que o nosso Deus é um Deus pessoal. Deus olhando para cada um aqui, Deus não vê só um grupo, mas Deus vê cada pessoa aqui pelo nome. E esse Deus chama cada um de nós a um compromisso pessoal. Não adianta, o meu pai foi crente, a minha mãe foi crente, né, filhinho de peixinho, a gente crê, a gente vai falar muito sobre a teologia da aliança, mas Deus é um Deus pessoal. Deus chega para cada um de nós, e se você olhar aí no texto, você vai perceber que cada mandamento não está no plural, mas está no singular. É como se Deus olhasse para cada indivíduo do seu povo e dissesse: não tenha outro Deus além de mim, não faça imagem de escultura, não tome o meu nome. Bom, queridos, Deus, o Senhor, é um Deus pessoal. E isso, queridos irmãos, quando a gente pensa em aliança,
a gente pensa em compromisso, a gente pensa no casamento, a gente pensa numa parceria. Deus é um Deus pessoal e chama cada um de nós aqui a caminharmos com Ele. Jesus ainda diz a cada um de nós aqui: tome a sua cruz e siga-me. O Senhor é um Deus pessoal, é um Deus que caminha com cada um aqui de perto. E aqui, queridos irmãos, nós precisamos responder como que está o nosso compromisso com esse Deus pessoal. Como que está a nossa aliança, o nosso relacionamento com esse Deus que é pessoal, que diz: olha, eu sou o teu Deus, eu quero caminhar com você. Não é? Deus não está longe de nós, mas Deus está perto de nós. Uma segunda aplicação, queridos: o Senhor é um Deus presente. Deus, queridos irmãos e irmãs, não é um Deus distante, não é um Deus que não age na sua criação, mas Deus é um Deus presente. É um Deus que está presente na nossa vida. Nós sabemos que existem 10 mandamentos da cultura moderna. Nós sabemos, irmãos e irmãs, que o que a cultura diz é que Deus está longe desse mundo, que Deus não se importa com esse mundo, que se há um Deus, no máximo Ele deu corda a este mundo e deixou esse mundo solto à sua própria sorte. Mas não, o nosso Deus é um Deus presente. É um Deus que está presente cada dia da nossa vida. É um Deus, queridos irmãos e irmãs, como a gente sempre diz, que não está no céu torcendo para que tudo dê certo, mas é um Deus que está junto no nosso sofrimento. É um Deus que está junto na nossa dor. E como o próprio Dietrich Bonhoeffer vai dizer, somente um Deus que é sofredor que pode ajudar. Quando você está lá passando nos momentos mais difíceis, Deus está presente, Deus está com você. Quando você não sabe o que fazer, tenha certeza, Deus está com você. Deus não te abandona, Deus, Ele é um Deus presente. E isso, queridos irmãos e irmãs, deve causar em nós o que causou no povo: temor. Há uma expressão que os reformados diziam: coram Deo, coração diante de Deus, vida diante de Deus. Se todo dia, pensa aí, aonde eu estou, lá no meu quarto, na minha casa, tenha sempre em mente isso: Deus está presente. Deus está presente. Quando você está tomando banho, Deus está presente. E isso gera temor, mas isso também gera paz, segurança, confiança de que Deus está presente. E uma última aplicação, terceira e última: o Senhor é um Deus que nos salva em Jesus Cristo. O Senhor é um Deus que nos salva através da obra de Cristo. Se o povo hebreu no deserto se lembrava do êxodo, eu e você devemos nos lembrar do êxodo que Jesus causou na nossa vida. Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos tirou da escravidão do pecado para uma vida abundante que Ele promete a todo aquele que o segue. E queridos, o que tudo isso tem a ver? E nós vamos lembrar daquilo que a gente começou. Hoje é o domingo da transfiguração. E o que os 10 mandamentos têm a ver com Jesus? Tem tudo a ver com Jesus. Porque hoje a igreja celebra aquele episódio que Jesus chama Pedro, Tiago e João, eles sobem no monte e de repente Jesus é transformado, eles contemplam a glória de Deus. E quem está lá do lado de Jesus? Sabe quem está do lado de Jesus? O Antigo Testamento. Elias representando os profetas e Moisés representando a lei. E com esse ato glorioso de Jesus, o que Jesus estava dizendo é que Ele era o cumprimento da lei de Deus, de que Ele guardou completamente a lei, e porque Ele guardou perfeitamente a lei, agora nós, queridos irmãos e irmãs, recebemos a justiça de Deus em nós. Nós que quebramos a lei, nós que rejeitamos a Deus, agora somos convidados por Jesus a nos arrependermos. E Jesus toma o nosso pecado e Ele coloca na nossa conta, coloca na nossa vida a sua vida sem pecado. Se nós estamos em Jesus, não há mais condenação. Se nós estamos em Jesus, quando Deus olha para nós, Deus vê como se nós nunca tivéssemos quebrado
a sua lei. E quando Jesus lá no monte revela a sua glória, a sua majestade diante dos seus discípulos, era isso que ele estava dizendo. E novamente nós ouvimos a voz de Deus: este é o meu filho amado, a ele vocês devem ouvir. Amém? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Quem Deus é? Quando nós respondemos a isso, nós devemos cair de joelhos. O que Deus fez? Deus nos libertou da escravidão do pecado. Deus nos salvou na pessoa de Jesus Cristo. E esse Deus é um Deus pessoal, é um Deus presente, é um Deus que nos salva através de Cristo Jesus. Pai, nós te louvamos, porque o Senhor é um Deus que fala. E embora a nossa natureza pecaminosa desejasse um Deus mudo, quando nós somos salvos pelo Senhor, saber que o Senhor é um Deus que se comunica conosco, que nos orienta, que nos ajuda, que nos guia, traz a nós alegria, traz a nós o privilégio de sermos o teu povo da aliança. Porque quando nós olhamos para a tua palavra, nós aprendemos, ó Deus, quem o Senhor é, o que o Senhor espera de nós. Por isso que os teus filhos que estão aqui possam, Deus, examinar a tua palavra, possam estudar a tua palavra e descobrir aquilo que o Senhor falou na história e continua falando hoje por meio do teu Espírito Santo. Que a tua palavra viva transforme as nossas vidas. Fala, Deus, fala como deve ser o nosso casamento, fala como deve ser a criação dos nossos filhos, fala como deve ser o nosso uso das redes sociais. Fala, Deus, como deve ser a nossa vida, uma vida que te agrada, uma vida que não gera escravidão. Nos liberta, Deus, de todos os ídolos, de todos os falsos senhores, e nos leva tão somente a confiar em Ti. Que nós venhamos sempre a lembrar que Tu és um Deus libertador que nos salvou através de Cristo Jesus. Te louvamos, Senhor, porque um dia éramos escravos, um dia estávamos em escuridão, um dia estávamos mortos sem até ter noção disso, mas o Senhor é aquele que desce até nós e nos salva através de Jesus Cristo. Manifesta a Tua glória nas nossas vidas, para que em nós haja sempre amor pelo Senhor e amor por aquilo que o Senhor ama. Fica sobre nós, nos prepara para participar da Tua mesa nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus, o Teu Filho, nosso Salvador. Amém. Amém.